Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Sou farmacêutica clínica ortomolecular, né? Trabalho nessa área da bioquímica do corpo já há mais de 4 anos, estudando isso há mais de 5 anos, tá bom, pessoal? E a pedido dos pacientes, dos amigos, eu vou gravar hoje essa aula sobre dicas, né, da imunidade nessa época que a gente precisa tanto dessas informações. O que realmente vai fortalecer a tua imunidade? O que realmente vai fazer diferença na tua vida, na tua saúde, para que você esteja mais preparado para enfrentar tudo isso que a gente está passando. Eu até brinco, né, pessoal? Hoje é uma aula onde eu vou falar a verdade. Então, quem está acostumado com a ilusão, com a hipocrisia, já pula aqui, já vai para a televisão, já me faz esse favor, né? Então, se você tá aqui porque tá preocupado com a tua saúde, né? Sabe que a tua saúde importa a você e que 90% das coisas que acontecem no teu organismo estão nas tuas mãos, aí você fica, que eu tenho certeza que você vai aproveitar demais as dicas que eu vou passar hoje, vai poder fortalecer o teu organismo como um todo, né? Porque quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa em todos os sistemas funcionando bem, adequadamente ao mesmo tempo, tá? E aí você também vai poder ajudar muito tua família, teus amigos, passando esse vídeo, fazendo chegar a informação até nas pessoas. Por quê, pessoal? Porque no momento que a gente está vivendo, não existem profissionais de saúde ou pouquíssimos profissionais de saúde vão até uma mídia de grande alcance para falar realmente como a gente tem que fazer, coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, para fortalecer a nossa imunidade, para a gente se preparar para entrar em contato com este e com diversos outros vírus e bactérias que existem aí no mundo e que podem chegar até nós e nos infectar, nos provocar doenças. Então, como a gente se proteger fazendo o nosso sistema imunológico ficar fortalecido? Isso você quase não vê. Aonde eu encontro pessoas falando sobre isso? Os colegas de área, os da ortomolecular, estão fazendo vídeo diário quase, tentando espalhar isso para as pessoas, tentando colocar para as pessoas que elas têm uma responsabilidade na sua mão, que elas não devem ficar esperando tratamentos milagrosos e ficar se autodestruindo com os hábitos de vida e esperando que alguém encontre uma cura para as coisas, sendo que você é responsável por fortalecer o teu organismo e ele poder então vencer qualquer micro-organismo que a gente tenha contato ou ter mais chances, vamos assim dizer, tá bom? Principalmente desse vírus do mal que a gente tá falando aqui, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que a gente vai falar aqui hoje, algumas verdades sobre isso, e elas são doídas muitas vezes, mas sempre a verdade liberta, né? Eu sempre falo isso. Você saber a verdade faz com que você tome atitudes, mude as suas rotinas, mude a sua vida e possa ter alguma chance, tá? Ficar dentro de casa seria ótimo pra gente conter, se nós pudéssemos ficar até 2022, mais ou menos, a gente restringir o contato, a gente teria um sucesso grande em termos de poder tratar, mas a gente sabe que não é assim que funciona, que querendo ou não, quem entende um pouquinho de epidemia, gente, quem entende um pouquinho de microbiologia, os profissionais da saúde sabem que esse vírus, ele vai se espalhar. Tá? Então, a primeira má notícia que eu tenho para te dar é essa. Em algum momento da tua existência, agora ou daqui 2 meses, quando você estiver fora de casa, a epidemiologia, pessoal, ela quando você tem um vírus, é como se você tivesse jogado pó contra um ventilador. Você me entendeu? Vai ser difícil você não entrar em contato com o vírus em algum momento da tua existência, tá? Então, quando isso acontecer, eu espero que você esteja fortalecido, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu sei que tem muito profissional de saúde que me acompanha e que gosta das minhas aulas e gente, o meu público são os profissionais de saúde. Eu faço essa tentativa de que a gente tome nas nossas mãos a consciência de que as pessoas precisam fazer prevenção. E aí eu venho defendendo a ortomolecular, que é uma área da medicina preventiva, tá? Que sabe que a gente pode detectar problemas muito antes de eles se transformarem em doenças, se transformarem em sintomas. A gente consegue fazer isso. Nosso corpo dá sinais. O conhecimento sobre doença e desenvolvimento de doença está aí. Todas as doenças crônicas estão praticamente mapeados os fatores de risco, só que as pessoas, por algum interesse, né, talvez da indústria de alimentos, da indústria de medicamentos, é difícil você ver essa área se sobressair, é difícil você ver alguém falando de prevenção verdadeira. Tudo bem, pessoal, passar álcool na mão, colocar uma máscara, eu tô me prevenindo. Você está se protegendo, mas não impede que, por algum descuido, em algum momento, você entre em contato com o vírus, tá? A prevenção maior que tem é o teu sistema imunológico funcionando adequadamente, o teu organismo em equilíbrio, para que você possa combater a hora que esse vírus entrar em contato com você, tá bom? Desculpa tirar as ilusões, mas é que eu não sirvo para ficar maquiando as coisas, pessoal.
tá? Então vamos lá para nossa aulinha. E os profissionais de saúde são muito bem-vindos. A linguagem que eu vou usar e a profundidade é para pessoas leigas, tá bom, pessoal? Eu não vou colocar artigo aqui, eu não vou debater cientificamente aqui. Todas as coisas que eu vou falar aqui tem estudos, a gente tá careca de saber, só que as pessoas não têm contato com isso porque a gente vive na época da medicina da doença. Ou seja, as pessoas têm que adoecer para aí então elas serem diagnosticadas e tomarem medicamentos e fazerem cirurgias e se tratarem, né, de forma paliativa muitas vezes e sintomática, tá? E enquanto isso a doença se desenvolve no organismo delas. Aí por isso, pessoal, tanta fala em torno dos cardiopatas, que estão muitas vezes com as suas doenças controladas, como a hipertensão controlada, os sintomas estão controlados, mas o processo de doença continua. Por isso que agora tem esse alerta, né, que são um grupo de risco, porque se tivesse equilibrado bioquimicamente, não seria um grupo de risco, tá? Mas eu não quero discutir isso aqui com vocês. Eu quero mostrar o que eu tô falando aqui, ó, pessoal. Então, hoje é dicas para fortalecer a imunidade. Então, eu quero colocar para vocês isso aqui, ó. Vou responder algumas perguntas primeiro e depois a gente vai falar das dicas. Existe como não pegar o vírus, pessoal? Infelizmente. Ah, meu Deus, né? Eu vou devagar, tá? Você quer a notícia devagar? Então, em algum momento você vai entrar em contato, inclusive, é difícil a gente colher as verdadeiras informações. Eu vou pegar coisas aqui da epidemiologia para mostrar para vocês como que funciona quando existe uma pandemia, tá, pessoal? Então, vai existir um pico de contágio, isso vocês já têm ouvido falar, né? E o que é o pico? O pico é o dia onde o número de pessoas infectadas é igual ao número de pessoas curadas. E a partir desse dia, a quantidade de pacientes recuperados começa a superar o número de novos casos e a doença para de avançar. Então, até que se gere o pico epidemiológico, a gente tem cada vez mais pessoas sendo contaminadas em relação àquelas que estão curadas, né? Que já passaram, que já foram infectadas. Nem todo mundo que se infecta fica curado, infelizmente, né, pessoal? O que eu quis trazer aqui é que vocês não viram ali nesta frase algum momento que falou assim, né? Que não, as pessoas não vão se infectar. Vocês viram isso na frase, pessoal? Quando que a gente vai chegar no pico epidemiológico? Quando o número de pessoas infectadas for igual ao número de pessoas curadas, tá? Esse conceito não foi, infelizmente, não fui eu que inventei. E tá aí, é um conceito que tá em todas as mídias. Se você procurar na internet lá o que é pico de uma epidemia, você vai encontrar isso, tá? Então quer dizer, pessoal, que você vai entrar em... Você percebeu isso? Que você vai entrar e que para a gente poder começar a ter um declínio do número de pessoas infectadas, as pessoas vão ter que se infectar, você percebeu isso? Então, nessa frase não existe a possibilidade de pelo menos 60% da população vai entrar em contato com o vírus. Sabe por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu vejo as pessoas, e elas são leigas, e eu compreendo, colocar nas mídias que como se eu não saindo de casa, eu ficaria não infectado para sempre. Não, pessoal, o dia que você, a não ser que você fique até 2022 dentro de casa, isolado do mundo e ainda cuidando para não ter contato com outras pessoas que possam trazer o vírus para você. E cuidando não abrir a janela, tá? Porque pode entrar também pelo ar, né? Então, se você não tem essa possibilidade, você é um sério candidato a fazer parte dessas 60% das pessoas que vão se infectar para gerar o pico. Por que eu tô fazendo a abertura da nossa aulinha com uma notícia tão ruim? Que é para você entender a importância de você preparar o teu sistema imunológico, de você cuidar da tua saúde para enfrentar não só esse pico epidemiológico, como qualquer coisa que possa te acontecer, como outras doenças que a gente tem por aí, né? Para que você tenha uma vida mais saudável, um sistema imunológico bem equilibrado, para que você viva melhor como um todo. Porque eu tô cansada de ter pacientes que têm infecções de repetição de garganta, sinusites de repetição, candidíase de repetição, que vem me procurar porque já procurou ajuda em outros profissionais e mesmo assim continua tendo as reinfecções. Não vale só para esse momento, tá? Aqui o Dr. Anthony Wong fala uma coisa muito importante. Depois vocês podem pesquisar quem é ele, tá? Só existem duas maneiras de se combater o vírus. Deixa eu colocar aqui para vocês. Existem duas maneiras de se combater o vírus, ou pela criação de anticorpos ou por vacina. Então, uma epidemia só atinge o seu pico quando 60% da população estiver contaminada com o vírus, tá? E isso não significa dizer que todas as pessoas contaminadas irão desenvolver a doença, como eu já comentei com vocês. Como no Brasil a gente não fica fazendo testes em todo mundo, a gente não sabe os reais números de pessoas que já entraram em contato com o vírus e foram assintomáticas, me entendem?
Então, assim, é bem difícil a gente gerar números aqui no Brasil verdadeiros, números para a gente poder criar número de pessoas que morrem ao entrar em contato, porque eu não sei o número total de pessoas que estão entrando em contato, me entende? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que em algum momento nós temos uma grande chance de entrar em contato com o vírus. Tá? E isso deve colocar você assim, nossa, agora eu tô em pânico, agora eu vou me matar, agora eu vou... Não, isso deve colocar você aceitar uma situação, né? A primeira coisa é a gente entender como funciona uma epidemia, entender que em algum momento você vai entrar em contato, a chance é muito grande, tá? A ideia de fazer o isolamento, eu não tô aqui para defender isolamento vertical ou horizontal nesse vídeo, tá? Porque o objetivo dele é falar de imunidade. Não tô aqui para puxar essas coisas políticas, tá? Que a gente já tá ficando cansado disso, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, independente de você defender o isolamento horizontal, vertical, ou achar que a gente deve sair normal, entrar em contato, todos entrarem em contato com todo mundo, em algum momento esse vírus vai passar por você, tá bom? A não ser que você more em outro planeta, que não seja o planeta Terra. Então, a primeira verdade é essa, tá? A segunda pergunta que eu faço para você: a mídia e os profissionais de saúde fizeram ou fazem a sua parte em relação a informações sobre prevenção? Faltou uma interrogação aqui, né? O que você acha? Quantos programas de televisão você viu para falar sobre quais os hábitos de vida, quais os hábitos diários que eu tenho que manter para evitar infecções ou para fortalecer o meu sistema imunológico? Quantos programas você assistiu falando sobre isso, tá? E algumas pessoas que vão falar, pessoal, lá é alguma coisa ainda para colocar pânico na população, são profissionais de saúde que têm esse perfil aqui que vocês estão vendo na figurinha. Infelizmente, gente, a gente na faculdade, eu falo isso com dor no coração para vocês, na faculdade as nossas aulas de prevenção são praticamente nulas, tá bom? O que a gente estuda lá? A gente estuda detecção de doenças e tratamento medicamentoso, principalmente de sintomas, tá? Por isso, vocês devem conhecer profissionais de saúde que fumam, tá? Profissionais de saúde que bebem, que são extremamente estressados, olha a olheira desse cara aqui, que tomam Coca-Cola igual se fosse soro, tá? Que são obesos, que comem fast food como se fosse comida e que são viciados em açúcar, né? E infelizmente eu falo porque eu era uma dessas pessoas até pouco tempo atrás, tá? Porque eu venho dessa mesma cepa, né, de pessoas que estão estudando e o interesse financeiro das indústrias não é que você seja saudável. Quem está com interesse na sua saúde é você. Então, se você não tem interesse na sua saúde, me desculpa, mas você não vai poder responsabilizar o governo A, o governo B. Você não vai poder responsabilizar ninguém, porque as coisas estão na tua mão. E hoje eu vou mostrar para vocês, né, os corajosos que ainda estão assistindo a aula nessa hora, eu vou mostrar para vocês que a saúde está na tua mão, tá? A gente sabe, ó, que essas pessoas que fumam têm 15 vezes, eu não sei se é 8 vezes ou 15 vezes mais risco de terem agravamentos aí com o vírus do mal. Pessoas obesas têm 8 vezes mais complicações se entrarem em contato. E então, pessoal, tem coisas em comum aqui nesses hábitos. Esses hábitos aqui, eles provocam desequilíbrios bioquímicos, tá? Dentro do teu organismo. Um se chama estresse oxidativo, que é o excesso de radicais livres, que é uma molécula extremamente prejudicial. Ela oxida as tuas células, é como se ela estivesse enferrujando você. Então, as tuas células não funcionam bem se você tiver excesso de radicais livres. É por isso que a gente tem sistemas antioxidantes naturais, enzimas, né? E eu vou mostrar para vocês que essas enzimas, para funcionarem, elas precisam de vitaminas e minerais para elas poderem funcionar e neutralizar essas substâncias quando você produzir, quando você tiver formação de radicais livres, porque a gente tem formação de radicais livres todos os dias dentro do nosso organismo. Esse tipo de hábitos aqui, ó, provocam então, o estresse oxidativo, que seria o excesso de radicais livres, inflamação, tecido adiposo gera moléculas inflamatórias, a gente fica inflamado quando fica obeso ou com sobrepeso, a gente tem dores, a gente tem inflamações em articulações, ou então tendências a asma, né? Fica com inflamações intestinais, a gente tem um corpo pró-inflamado quando a gente fica obeso.
tá? E a gente tem a última coisa que acontece bioquimicamente falando, chamada glicação, que é como se fosse uma caramelização acontecendo dentro do teu organismo devido ao excesso de açúcar. A mulherada aí já fez caramelo, né? Já pegou açúcar e aqueceu, né? Você viu aquela liga que ele faz, né? Isso você faz uma espécie de caramelização, bem entre aspas. Lembra que eu tô fazendo um vídeo para leigo, né, gente? Tá? Você faz uma caramelização e você destrói, então, as tuas células, as tuas proteínas e os teus receptores. E tem gente que, por conta disso, tem hormônio no corpo, mas os hormônios nem funcionam, porque o receptor, porque a chave, né, que o hormônio usa, o hormônio é uma chave e o receptor da célula é a fechadura, nem consegue se ligar ali porque aquela proteína que era o receptor, que era a fechadura, foi detonada pela glicose, pela glicação, pela caramelização. Então você fica todo disfuncional, o teu metabolismo fica disfuncional quando você tem excesso de glicose, excesso de açúcar, uma alimentação horrorosa, tá? Como essa aqui que o paciente aqui da foto é viciado em Coca-Cola, né? Olha aqui. Então isso aqui nem deveria ser considerado alimento, mas não é interessante para a indústria que a Vanessa fale isso, né? Não é interessante, tá? Então não é interessante falar sobre os problemas que a gente tem em relação à alimentação, porque muita gente vai perder dinheiro e não vai gostar de mim, entenderam? E não vai gostar do que eu tô falando. Por isso que você não vê uma divulgação em massa. E pessoas da saúde que vêm defender alguns hábitos absurdos de alimentação, você vai pesquisar, essa pessoa tem vínculo com alguma dessas duas indústrias que eu falei, tá? Infelizmente. Então, o dinheiro move o mundo, pessoal. Então, quem está preocupado com a tua saúde é você. A mídia e os profissionais de saúde, eles foram treinados para tratar doença, tá? Eles não foram treinados na faculdade para educar em saúde, nem eles mesmos estão com saúde. Como que alguém que tem sobrepeso, que alguém que está completamente desestabilizado em relação à alimentação, está totalmente doente, inflamado, cheio de problemas de saúde, vai poder te dar dicas de como você se alimentar bem, de como você fortalecer o teu organismo. É bem complicado. E a gente está cheio desses profissionais de saúde, tá bom? Infelizmente. Eu estou tentando fazer minha parte e os outros colegas aí da medicina integrativa, da ortomolecular, da nutrição funcional também estão. Mas a gente é minoria. Eu não sei se chega a 5% da população de profissionais de saúde que tem a visão preventiva. Então, pessoal, ou vocês buscam o conhecimento, ou se vocês esperarem alguém ensinar vocês, vocês estão lascados, tá bom? Então, aqui, a terceira pergunta que eu faço para quem está, né, desesperado achando que ter respiradores disponível, que ter UTI disponível vai salvar a vida de alguém, ou digamos assim, vai mudar o processo de doença que tá do vírus no organismo. Não, pessoal. O respirador, por acaso, tem efeito antiviral? Um respirador, por acaso, mata vírus, pessoal? E o remédio, tem algum remédio extremamente eficaz que a gente conheça para tratar esse processo que a gente está vivendo? E eu quero falar uma coisa para vocês a respeito dos medicamentos. Mesmo as infecções comuns que a gente usa antibiótico, vocês já devem ter percebido que tem pessoas que morrem de infecção, mesmo com todos os antibióticos que a gente tem. Então, o fato de ter antibiótico, o fato de ter tratamento para alguma doença infecciosa, não significa que a pessoa vai se recuperar daquela doença infecciosa, tá? Por quê? Porque não é só o medicamento. Tem uma frase aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Aqui são dois grandes nomes da área da saúde que desenvolveram pesquisas nessa área de microbiologia e tudo mais. E aí veio aqui o Pasteur, né, e falou assim: a doença é provocada por micro-organismos que nos infectam e é por isso que adoecemos. Aí veio o Bernard e falou: não é verdade. É o desequilíbrio no ambiente interno, homeostasia do nosso corpo, que determina se o micro-organismo vai conseguir provocar a doença. E aí, né, como se o Pasteur estivesse dizendo para a gente, né, Bernard estava correto, eu estava errado. O micróbio não é nada, o meio interno é tudo. Então, qual é a diferença daquelas pessoas que tiveram o vírus e se recuperaram, ou daquelas que nem sintoma tiveram, para aquela pessoa que entrou em óbito? É o micro-organismo ou o micro-organismo é o mesmo, gente? O micro-organismo é o mesmo. Então, quer dizer que o que vai determinar se eu vou sobreviver, se eu vou ter saúde ou não, é a homeostasia do meu corpo, é o equilíbrio do meu organismo. Se você tem
buscado o equilíbrio do teu corpo, se você tem gostado de você mesmo. Eu digo que tem pessoas que parece que se odeiam, gente, né? Eu brinco com as meninas do vôlei, eu falo, para de se odiar, para de comer açúcar. Por que você se odeia? Você não gosta do teu corpo, né? Você não gosta do corpo que você tem para jogar vôlei? Você tem que se odiar e comer açúcar? E comer só o que não presta, né? Então fica aqui o meu protesto, tá? Aos profissionais de saúde que não sabem educar em saúde, favor buscar conhecimento nessa área para poder ajudar a população a entender que não é o vírus e sim sou eu, não é o vírus, sou eu que vou fazer a diferença, tá bom? E aí eu vou passar as dicas para vocês, então, vencerem esse vírus no momento em que vocês entrarem em contato com ele, seja agora em 2020, seja em 2021 ou em 2022, né? A hora que vocês entrarem em contato, vocês conseguirem nem perceber, ou então, se tiverem algum sintoma que seja frágil, que seja mínimo, e vocês consigam seguir as suas vidas, tá bom? Então, a primeira coisa que interfere na imunidade chama-se alimentação, tá? A alimentação. Já estava certo lá atrás o Hipócrates quando ele disse que a gente é o que a gente come. Só que as pessoas não acreditam. Elas falam isso brincando e dão risada, pessoal. Lá na faculdade é assim: ah, tá bom, como que eu vou prevenir a hipertensão? Ah, sim, estilo de vida. Tá, agora me fala dos fármacos, né? Os fármacos que vão tratar. E aí você tem profissional que o paciente vai hipertenso, em vez de o profissional falar assim: olha, você precisa mudar. Em primeiro lugar e mais importante do que tudo na tua vida é tu mudar o teu estilo de vida, é você parar com isso porque você está se autodestruindo. A pressão foi só o primeiro dos teus problemas e vão vir uma série de problemas se você continuar assim. Mesmo tomando medicamento, você vai controlar a tua pressão. Talvez você evite um AVC, um problema grave, porém o processo de doença vai continuar evoluindo dentro do teu organismo por causa dos teus maus hábitos. Não, a pessoa fala, ah, ó, tenta reduzir o sal e dá uma caminhadinha lá e toma o remédio, tá? Então a Vanessa tá aqui para dar nos dedos e falar a verdade, tá bom, pessoal? Então você quer fortalecer a tua imunidade? Coma nutriente. Coma nutriente. Coma nutriente. Pare de comer antinutriente, porcarias, comidas vazias, tá? Então, como que a gente avalia um alimento, se aquele alimento é bom ou é ruim? A gente vai olhar quanto nutriente tem no alimento e se ele tem muita impureza. E o que seriam impurezas, pessoal? Então, o nutriente seria vitaminas, minerais, precursores, coisas que vão construir o meu corpo, proteína. Preciso de gorduras boas, eu preciso de proteínas de boa qualidade e eu preciso minimamente quantidade de carboidrato, tá? Se eu resolver que não como mais nenhum carboidrato, eu vou sobreviver. Se eu decidir que eu não vou comer proteína nenhuma, eu vou morrer. Se eu decidir que eu não como nenhum tipo de gordura, eu não vou sobreviver, tá bom? Então aí para vocês verem a importância naquela escala do que eu tenho que dar importância. Não é pro carboidrato, tá, pessoal? Culpa, né? As pessoas que defendem aí, eu sei que tá doendo. Então assim, ó, sobrepeso, tá? Já tem artigos, eu fiquei assistindo uma palestra inteira de 2 médicos excelentes falando sobre, em relação ao vírus do mal aí, as pessoas com sobrepeso e resistência à insulina, ou seja, diabetes ou ainda o pré-diabetes, tá, pessoal? Se você nunca dosou a tua insulina de jejum, você não sabe se você já não está correndo risco de ter diabetes, porque a glicemia de jejum, que é o valor da glicose no sangue, ele não é preditor, ele não vai te mostrar se você está correndo o risco de ser diabético. Quando acontecer alguma alteração ali, é porque a coisa já está feia. Ou você está pré-diabético ou você já está diabético. E a insulina de jejum, aí sim é preditiva. Quanto mais alta for a tua insulina, mais significa que o teu pâncreas tem que produzir insulina para poder baixar a tua glicemia. Se o metabolismo está bom, está normal, você come um pouco de açúcar, o teu pâncreas libera insulina e baixa a glicemia. Então ele não precisa liberar muita insulina. Quanto mais insulina ele precisa liberar, significa que o teu metabolismo está desequilibrado, que você tem resistência à insulina, ou seja, a tua insulina não funciona bem, e você está sobrecarregando o teu pâncreas e você está fazendo glicação, que é aquela caramelização dentro do teu organismo, que é altamente destrutiva, responsável por uma série de doenças crônicas, tá? Desde diabetes, Alzheimer, etc. O processo de glicação e resistência à insulina, tá? Hoje a aula não é disso, mas eu estou dizendo para você, quem está com esses desequilíbrios está correndo mais risco de desenvolver a infecção do vírus do mal. E já tem artigos publicados o suficiente para a gente chegar a essa conclusão, tá bom? Então, pessoal,
ter resistência à insulina e um corpo inflamado geram problemas de imunidade, tá? Geram problemas e vão favorecer você a desenvolver não só esse vírus, como várias outras doenças e várias outras bactérias e vírus e fungos. E um corpo cheio de insulina e de açúcar, quem gosta muito é a cândida, tá? Se você tem candidíase, tem fungos de repetição, você tem que controlar o teu metabolismo do açúcar, tá bom? E tem que tirar o açúcar da sua vida. Então, você pode se beneficiar dos alimentos, pessoal, procurando alimentos anti-inflamatórios e alimentos alcalinizantes, que são o que melhoram o pH do teu organismo e a tua célula ela é alcalina. Então, a nossa célula ela tem um pH de 7,2 a 7,4 dentro dela. E tem alimentos que, quando são absorvidos, quando a gente ingere, eles alcalinizam, eles favorecem, depois de metabolizados. Eu não estou falando do pH do alimento, tá, pessoal? Estou falando do que ele faz quando ele entra dentro do organismo. Então, quando metabolizados, eles são alcalinizantes e são anti-inflamatórios. E tem alimentos que, quando entram no teu organismo, eles são acidificantes e são inflamatórios e causadores de doença por deixar a tua célula com um pH o favorecer um pH celular, um pH do meio, tá? Do organismo como um todo, que não puxa o pH para um pH que não é legal para a célula funcionar e para ela ficar lenta, para ela ficar prejudicada. Tá bom? Eu vou falar assim, porque se eu tiver que explicar isso em detalhes, eu vou ter que dar uma aula de bioquímica de 2 horas aqui. Então, aqui estão os alimentos anti-inflamatórios. Aí vocês podem ver que são frutas, verduras principalmente, e os alimentos inflamatórios, pela nossa figurinha aqui, são então trigo, né, glúten, açúcar. Olha o refrigerante aqui em primeiro lugar aparecendo. Algumas carnes, quando a gente come um excesso de carne, gente, não é benéfico, tá? Aqui estão os lanchinhos cheios de carboidratos. E quando a gente come proteína animal em excesso, a gente também desequilibra, né? As proteínas dos animais aí tem várias proteínas que são boas, mas eu preciso ter uma base de vegetais. É essa a conclusão que vocês vão chegar, pessoal. Eu preciso ter um consumo de vegetais e gorduras boas, tá? Gordura é importantíssima. A nossa célula ela é feita de lipídio. A membrana da célula é lipídica. Então, para eu ter uma célula que tem um reparo, que tem um equilíbrio, eu preciso de gordura. Não estou falando qualquer gordura, tá? Então, aqui estão os alimentos anti-inflamatórios. Aqui estão eles classificados como alcalinizantes e acidificantes, tá? Então, olha aí, ó. Se você passou o dia bebendo, comendo chocolate, tomando refrigerante, o que você está fazendo com o teu corpo? Você está construindo o teu corpo, o teu sistema imunológico, ou você está destruindo, consumindo antioxidantes? Porque daí, quando você come esse tipo de alimentos, eles vão dar um trabalho para o teu corpo metabolizar, porque o pH está errado, porque está cheio de açúcar, porque tem muito corante, conservante, o fígado vai ter que metabolizar isso, vai ser um desespero para o corpo, vai queimar nutriente, vai gastar nutriente, e o alimento que você está usando, que está queimando teus nutrientes, é um alimento vazio de nutriente. Vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar, né, pessoal? Pô, não sabia. Que merda, hein? Vai chegar uma hora que vai sobrar toxina dentro do teu corpo e que vai faltar nutriente. E nessa hora vão começar os pepinos, as doenças e os desequilíbrios, tá bom? Então, teus problemas foram criados por você mesmo, porque você está viciado em açúcar, está viciado em farináceos, em leite e tá faltando você começar a comer isso aqui, ó, tá? Então, o dia que você trocar isso aqui por isso aqui, a tua saúde vai ficar muito melhor. Eu quero ser um macaco se isso não acontecer, tá bom? Porque se não acontecer, vai contrariar todos os estudos que a gente tem. Os profissionais de saúde, gente, eles estudam uma matéria chamada epidemiologia na faculdade, você acredita? E essa matéria a gente estuda como que surgem as doenças ou como que as doenças se desenvolvem. Tanto as doenças virais aí de micro-organismos, quanto as doenças crônicas. E eu vou falar para vocês, todas, estão me escutando? Todas as doenças crônicas que você conhece, mais comuns, doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, câncer, todas. Existe um grande período, um período longo, que muitas vezes vai mais de 10 anos, o teu terreno biológico estava desequilibrado. O principal desequilíbrio que é incomum, procura lá fatores de risco para hipertensão, fatores de risco para diabetes, procura assim que você vai achar que fator de risco é o que causa, né? Você vai encontrar sobrepeso, tá? Você vai encontrar
sobrepeso. Você vai encontrar a bebida alcoólica, você vai encontrar tabagismo. Então, pessoal, não venha me falar que as pessoas não têm conhecimento. Elas não têm a conscientização, não estão conscientes que isso está provocando uma fragilidade nas pessoas. Elas agora estão preocupadas com o vírus do mal, e aí você acaba criando pânico, porque as pessoas estão fragilizadas imunologicamente, elas estão se enquadrando nos critérios de risco. Se cada um cuidar da sua saúde, a gente vai ter um mundo mais justo, entendeu? A gente vai ter um mundo mais saudável, a gente vai ter um mundo mais equilibrado. Talvez não falte tantos leitos, tá? Então vamos cuidar do que está na nossa mão fazer. Olha só, para quem é dos meus alunos aí que me acompanham, a gente aprende na ortomolecular a olhar a célula do sangue do paciente quando o paciente vem. Eu tenho meu microscópio ali, eu já faço na primeira consulta. Então olha só, pessoas que têm no seu organismo estão mais alcalinas quando elas vêm, as células ficam assim, ó, soltinhas, bonitas, ó, bem redondas, uma célula sã, uma célula não doente, tá? Aqui já começa a observar que as células estão ficando grudadas, tá vendo? Aqui, ó, quando o pH do meio tá mais ácido, eu já consigo pegar, e eu tenho várias fotos, gente, dos meus pacientes nessa situação aqui, ó. E esse tipo de paciente aqui, eu tenho, a maioria dos fumantes tá aqui, ó. Parece uma pilha de moeda as células, estão vendo? Isso aqui é o que favorece ao desenvolvimento do câncer, esse tipo de meio aqui, tá? Então, 90% das pessoas que têm câncer hoje, tá, pessoal? Isso é fruto de estudos. 90% das pessoas que têm câncer hoje poderiam não ter câncer se tivessem tido um estilo de vida mais saudável. Vocês vejam o quanto é sério isso que eu tô falando para vocês aqui, né? Por isso que hoje não tô de brincadeira, né? Geralmente eu faço mais brincadeiras nos meus vídeos. Mas eu tô bem séria mesmo, que é para vocês entenderem a importância disso que eu tô falando. Então faça a tua parte, que daí você vai perder o medo, porque o teu corpo vai ter condições de lutar contra o micro-organismo, não só esse, como qualquer um que você entre em contato, tá? E aí a gente faz, então eu faço os tratamentos e depois a gente vê se faz de novo esse exame aqui e vê se a coisa tá melhorando, tá? Então isso aqui, ó, para quem tá fazendo o curso, olha que legal esse slide, pessoal, comparando aqui a célula com o pH. E aí eu quero deixar para vocês, então, pessoal, como deveria ser a nossa alimentação. Então, eu falei que a alimentação é importante, você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu preciso comer mais? Como que eu tenho que me alimentar? Então, pessoal, olha aqui, ó, o legume está na base da pirâmide. Eu não estou vendo pão aqui na pirâmide, tá? Essa pirâmide é a pirâmide mais atual que tem da nutrição funcional, que enxerga o alimento como o medicamento e que o alimento realmente vai fazer total diferença na tua vida, o jeito que você se alimenta. Aqui, como eu falei, estão na base os legumes. Tô falando de legume, onde está a fruta? Fruta não se tem que comer fruta de balaio. Pegar um balaião na mão assim, uma meia melancia assim, pegar uma colher e comer a melancia inteira assim, ó. Não é assim que se come fruta, gente. Fruta a gente come em pequenas porções durante o dia, porque ela é rica em frutose e açúcar. Ela é rica em nutrientes também, então ela é muito importante. Porém, se a gente começar a comer um monte de fruta numa vez só, a gente vai fazer pico de glicemia e a gente vai fazer caramelização ou glicação. A gente vai ficar propício a diabetes, tá? E gordura no fígado. Então, a gente tem que saber usar os alimentos a nosso favor, tá? É isso que eu quero que vocês vejam. Então, o que a gente tem que ser a maior parte das coisas que você come no dia? Vegetais e gorduras boas. E aqui não é leite de vaca, é leite de amêndoas, é leites vegetais, tá? O leite também não entra aqui na nossa alimentação. Você deve tomar o mínimo possível e comer o mínimo possível dos derivados. Até ele colocou o queijo aqui, ó. Mas o mínimo possível de derivados do leite, tá? A maioria das pessoas come demais esse tipo de alimento, tanto o trigo quanto os derivados do leite. Inflama o seu intestino, provoca problemas metabólicos, desbiose intestinal e uma série de consequências, inclusive obesidade. Experimenta ficar sem comer glúten e trigo. Eu duvido, se você come isso todo dia, eu duvido que se você tirar o trigo e reduzir açúcar, que você não vai emagrecer, vai perder o sobrepeso que está aí te acompanhando há anos, tá? Então, não são bons alimentos. Ah, Vanessa, você nunca come um pão? Ah, você nunca come um x-salada? Para com isso.
Claro que eu como, gente. Eu admiro, inclusive, alguns colegas que eu tenho que não comem nunca, tá? Mas assim, ó, a proporção em relação ao que eu era antes de conhecer e de ter o conhecimento é incomparável, tá? Enquanto eu vou comer um pedaço de pizza a cada 3 meses, antes de eu mudar meu estilo de vida, e eu já era da área da saúde, hein? Antes de eu mudar meu estilo de vida, eu comia pizza 2, 3 vezes por semana. Eu comia pão todo dia, tá? Eu comia trigo quando não era pão, no café e no jantar. E quando não tinha ainda no almoço macarrão, que também é trigo. E o glúten é indigesto, mesmo para quem não tem intolerância, ele é uma proteína indigesta, produz gluteomorfina dentro do organismo, que vicia. O leite também, caseomorfina. Depois vocês pesquisam, vocês que duvidam, tá? Pesquisam lá, caseomorfina, gluteomorfina, tá bom? Aí vocês vão descobrir como é que funciona esses alimentos aí. Alimentos industrializados, ricos em glutamato monossódico, que também é viciante. Açúcar vicia mais que cocaína, pessoal, já tem um monte de estudo. Mas não, eu sou exagerada, então tá bom. Tô aqui falando a verdade para vocês, que eu me propus a falar a verdade, né? Vai doer, vai exigir sair da zona de conforto, mas o teu sistema imunológico vai agradecer e tudo no teu corpo, a tua energia vai mudar. Você que vive se arrastando aí, tá? Se acha saudável porque não tem nenhuma doença crônica diagnosticada, mas vive se arrastando, não tem força nem para fazer um exercício, né? Quando almoça, tá dormindo assim, ó, porque o corpo tá sofrendo para metabolizar o alimento que você comeu, né? Vive com dor de cabeça e acha que tá saudável, né? Vive com dor nas articulações, nas costas, por tudo e acha que tá saudável, tá? Saúde é um bem-estar geral, só para comunicar, tá, pessoal? Não é porque não existe uma doença crônica diagnosticada que você esteja com saúde. Então, experimenta fazer as mudanças para ver se você não vai ser outra pessoa, tá? Coloca a prova. Se duvida, faz a prova, tá bom? É que então entra aqui, ó, o coco, o abacate, as frutas que são ricas em gorduras. Frutas ricas em gordura geralmente são pobres em açúcar, porque as coisas que Deus fez são perfeitas, as nossas que a gente estraga, né? E aqui vem então, ó, começa a vir aqui proteínas boas e alguns carboidratos complexos, ó. Então, quanto mais na ponta tiver, menor é a porção que a gente vai comer. Quanto mais na base tiver, maior é a porção que a gente vai comer, tá bom? Não tem alimentos inflamatórios aqui, tá bom, pessoal? Então não tem bolo, não tem bolachinha, não tem refrigerante. Refrigerante não faz a mínima falta, pessoal. Eu sei que às vezes vai ser difícil você largar todas as drogas que você consome numa vez só, mas você pode começar pelo refrigerante, tá? Já vai ser um benefício enorme, 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 tá bom? No teu organismo. E pode tirar o álcool também, que esse também não é difícil. Não, se você tiver alcoolismo, aí você procura ajuda, tá bom? Mas para pessoas que bebem assim só por lazer, dá para tirar também. Algumas vezes a gente vai precisar de ajuda para largar alguns vícios, eu sei, pessoal, tá? Eu sei. Só o meu papel hoje aqui é falar para vocês o que é prejudicial. Vou deixar aqui, ó, para que você possa dar um pause e possa ler. Quem criou esse material foi o Flávio Passos. Ele vende cursos de alimentação, é maravilhoso, vale muito a pena o curso. Eu fiz esse e mais uns 4 cursos de alimentação, pessoal, para vir aqui achar que eu sei falar alguma coisa para vocês, tá? É porque todos esses profissionais que estão mais antenados, que estão atuando em cima de trabalhos científicos atualizados, eu sempre boto um curso comparando com o outro, tá? Para poder ver se está todo mundo no mesmo caminho de pesquisa científica. Então eu fiz mais de um curso por conta disso. E esse curso aqui foi muito bom, do Flávio Passos, e ele dividiu em alimentos construtivos, intermediários e destrutivos. E aí ele explica que essa escolha dele por colocar os alimentos nessas classes, tá? Tô deixando aqui, vou falando e vou deixando para depois quem quiser dar um pause. Isso aqui nos meus grupos de WhatsApp eu passo, né, pessoal? Então, vem falar comigo no grupo que eu passo o arquivo que tem a pirâmide e que tem esses alimentos aqui. Acho que vou deixar aqui embaixo, né? Já que eu fiz propaganda do Flávio, acho que ele não vai achar ruim eu deixar essa tabela dele, porque no curso dele ele passa diversos materiais. Esse é apenas um material muito bom, muito interessante. Ele passa umas 10 apostilas de tudo. Ele dá dica de tudo, ele ensina várias coisas,
tá? Em relação à alimentação. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar isso, tá bom, pessoal? Então, essa parte de alimento, vocês vão ver que a maior parte do vídeo, então a maior parte do vídeo tá nessa parte de alimentos, porque isso aqui é a base de tudo que nós vamos falar daqui para frente. Não adianta fazer exercício e não se alimentar direito. Escutaram o que eu falei, amigos do vôlei? Não adianta fazer exercício e não comer direito. Você vai só provocar mais desequilíbrio, porque o exercício ele demanda nutriente para fazer o reparo do teu músculo, ele demanda nutriente para desinflamar, porque o exercício gera um processo inflamatório mínimo ali inicial, se você fizer moderado, e tem N benefícios. Porém, vai exigir de você um equilíbrio nutricional, tá bom? Então, tem que se alimentar direito. Quando você é jovem, você não percebe, o teu corpo se autorrepara, o teu corpo se vira, mas vocês vão ver a colheita quando ficar mais velho, tá? Então, olha só, exercício é a segunda dica. O exercício de intensidade moderada, sem exagero, promove proteção contra infecções causadas por micro-organismos, tá? Então, se exercitar de forma rotineira, tem um vídeo meu aqui do câncer, eu acho que tá aqui no canal. Eu até vou confirmar, mas se tiver, eu coloco no link, tá? Se tiver aqui no YouTube. Tem coisas que eu coloquei no portal para os meus alunos, onde eu explico no câncer os estudos que mostram o quanto de exercício uma mulher precisa fazer para evitar o câncer de mama e o quanto de exercício o homem precisa fazer para evitar o câncer de próstata, que na mulher o câncer de mama é o mais comum e no homem é o de próstata. E tem lá a intensidade do exercício e a medição disso. Então, gente, tem estudo medindo e provando, tá? Que o exercício é fundamental para a gente evitar câncer, para a gente evitar doenças, melhorar a microcirculação, todo o processo de gerenciamento do estresse, de controle de ansiedade. Se eu fosse falar de exercício, teria horas para eu falar para vocês aqui dos benefícios, tá? Então, a segunda dica, comece a mexer o teu corpo, tá? Comece a se exercitar. E a quantidade de água vem junto. Eu até poderia ter feito um item, pessoal, só para falar de água. Então, água você tem que tomar, num adulto, né, médio, assim, de peso médio, tem que tomar pelo menos 2 litros de água e de preferência água pura. Eu sei que é difícil, eu também não gosto de água. Eu tenho que tomar conforme eu tenho que fazer igual tomar medicamento, tá? Tomo água antes de dormir, água ao acordar, água antes de comer para ver se a água desce, porque eu não gosto mesmo, não sinto sede. Às vezes jogo 2 partidas de vôlei para sentir sede, só com água para dentro para acelerar o metabolismo. Também sem água não emagrece, tá, pessoal? Então a água é fundamental. O que eu acho um crime, e eu vou falar para vocês, é você fazer exercício, colocar o teu corpo para desidratar, e quando você sai do exercício, ao invés de você tomar água, você vai tomar isso aqui. É uma puta sacanagem que você está fazendo com o teu corpo, tá bom? Então não faça isso, pessoal, porque o teu corpo está desidratado, você consumiu nutrientes, você queimou magnésio, vitamina C, você precisa repor nutriente e água, e aí você vai lá e coloca álcool. Não tem explicação para isso, não tem justificativa, pessoal. Pode falar o que vocês quiserem, eu nem vou escutar, tá bom? Não existe justificativa para eu ir lá e colocar um balde de Coca-Cola ou de outra marca que vocês queiram, qualquer refrigerante cheio de açúcar, que o meu corpo vai precisar sugar a água das minhas células para metabolizar isso aqui. Então eu não tô me hidratando com isso aqui, tá? Vocês estão iludidos que vocês estão se hidratando. Por favor, tomar água e não botar a perder todo o exercício que vocês fizeram jogando álcool e jogando refrigerante por cima, tá bom? Abafar ou diminuir todo o benefício do exercício, tá? Principalmente, imagina aquela pessoa que vai fazer exercício uma vez por semana e ainda toma cerveja por cima, pessoal. É lamentável, tá? E eu vi, infelizmente, muita gente em casa nessa quarentena, ao invés de estar hidratando o organismo, desintoxicando. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal meu, pessoal, falando de detoxificação, tá? Detoxificar fígado, intestino, metais tóxicos que a gente tá cheio aí, desverminar, tirar todos os inquilinos que estão no intestino e não foram convidados, tá? Tá aqui no canal, Mega Detox é o nome do vídeo, tá? Em vez de estar fazendo isso em casa, estão enchendo a cara de cerveja, ganhando peso e comendo açúcar, tá? E depois a culpa é do vírus do mal. Depois a culpa da saúde tá ruim é o governo que não dá leito para você deitar lá. Dói, mas é bom.
Dói, mas é a verdade e eu não vou enganar ninguém que eu gosto, não vou enganar paciente meu, não vou enganar amigo meu, passar a mão na cabeça nenhuma vez, tá bom, pessoal? Chega o tempo que eu passei a mão na minha cabeça e me autodestruí. Outra coisa que é importante, sono reparador, tá? Um estudo conduzido aqui, ó, na Instituição Paulista apontou que a privação do sono corta pela metade a produção de anticorpos das pessoas que tomam vacina, por exemplo, tá? E outro artigo também lá daí da Califórnia, aponta que o risco de ficar resfriado é quase 5 vezes maior em sujeitos que cochilam por menos de 5 horas por dia. Então, a conclusão é taxativa. Descansar entre 7 a 8 horas, por isso que eu pego no pé, é 7 horas, não é menos, com a cabeça no travesseiro, turbina a imunidade. Ah, mas eu tenho insônia. Se você comer direito e fazer exercício, eu duvido que você não melhore da insônia. Caso você não melhore, hoje tem tratamentos naturais, com plantas, com nutracêuticos que regulam o teu organismo, porque às vezes você está com excesso de cortisol, você está com estresse, tem que rastrear, tem que investigar o que está acontecendo no teu organismo que você tem insônia, tá? Procura um profissional da ortomolecular ou da medicina integrativa, porque os demais vão te dar Rivotril e mandar você embora. Então, procure, se você já foi e já fizeram isso, procura uma alternativa, que aí você tem uma chance de melhorar. Outra coisa, controle do estresse. As duas primeiras coisas que eu falei, alimentação, exercício e sono, as 3 primeiras, já vão te ajudar no gerenciamento do estresse, né? O nervosismo do homem moderno está no trânsito, nas filas, no medo de assaltos, agora no medo de pegar bicho. Pois é, o estresse virou doença crônica. E a produção contínua de um hormônio chamado cortisol, que aumenta no estresse, desequilibra o sistema imunológico. Se o teu cortisol estiver alterado no teu organismo, você está frágil imunologicamente falando, tá bom? Precisa equilibrar o cortisol. Todo paciente meu, eu peço para dosar cortisol e avaliar e equilibrar o cortisol. Tá bom? Procura um profissional que trabalha dessa forma, se você não achou ainda. Eles existem, estão por aí, tá bom? Então, para de dar desculpa para sua vida e faz o que tem que fazer. E para finalizar, pessoal, falei que ia falar para os pacientes algumas vitaminas que são importantes para o sistema imunológico. E se você é meu paciente, você sabe que eu pedi para dosar algumas delas, não, nem todas. Os minerais e vitaminas que eu não pedi, provavelmente eu suplementei porque são deficientes na maioria das pessoas aqui no Brasil. O magnésio é um deles. Mesmo assim, eu peço para dosar. É difícil um paciente passar por mim sem repor magnésio, vitamina D e vitamina C. Muito difícil, tá? Então, eu já tomo isso, já me equilibro, não consigo comer uma alimentação perfeita, não consigo fazer as 8 porções de vegetais, ou então porções grandes de saladas, não consigo. Então, eu faço o gerenciamento do meu metabolismo e, se for necessário, tomo sim suplementos, tá? Farmacêuticos da farmácia podem te orientar doses seguras de suplementos, se você precisar. E profissionais da linha de ortomolecular e dessa linha que eu atuo vão fazer isso com excelência, porque vão usar doses terapêuticas caso você precise, doses maiores do que aquelas encontradas nos suplementos prontos, tá? A gente geralmente avalia cada pessoa e manda manipular. Vitaminas importantes. Fiz questão de deixar os alimentos que contêm esses minerais e essas vitaminas que estão na nossa lista aqui, pessoal. Então, veja só, vitamina D. Tem vitamina D nos alimentos, tá? Principalmente ovo, peixe. Mas a vitamina D, a maior parte dela, a gente precisa pegar sol. A gente precisa tomar sol no horário das 11 até as 2 da tarde, pelo menos 15 minutos, 10 minutos de sol, expondo o nosso corpo uns 60 a 70% de área exposta. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então, você vai ter que dosar, eu oriento você a dosar a tua vitamina D e deixar ela acima de 50. Ah, mas lá no exame diz que 20, acima de 20 já tá bom, Vanessa. Tá bom? Não. Tá normal, tá? Mas nem sempre o normal é bom. Como assim, Vanessa? A ortomolecular a gente trabalha com níveis ótimos. Então, o nível ótimo de vitamina D, para os estudos dela em imunidade, não é a Vanessa que está falando, tá? São os estudos, é acima de 40. Então, é entre 40 e 80. E eu sempre peço para os pacientes que a gente vai tentar manter a vitamina D acima de 50, visto todas as funções que ela desempenha no organismo. Desde função osteomuscular, tireoide, controle do diabetes ou evitar o diabetes, fazer toda a parte de cérebro,
né? Quem tem falta de vitamina D começa a ter falta de concentração. Tem uma série de funções no cérebro. Evitar depressão é uma delas, tá? Ansiedade, funções cardíacas, cardiovasculares. Então, gente, não quero falar de vitamina D porque dá uma aula inteira e tem uma aula aqui no canal, onde eu falo, inclusive, como que repõe. Eu gravei essa aula para os alunos e eu ensino eles a fazer um cálculo para repor a vitamina. Selênio, fundamental, e zinco, selênio e zinco são fundamentais para a imunidade, tanto que o zinco está sendo estudado aí no vírus do mal, a importância dele é tremenda, não dá para ficar sem zinco no corpo e a maioria dos meus pacientes estão no limite baixo de zinco, tá? Por não consumirem uma boa alimentação, por só comerem alimentos ricos em trigo e vazios de zinco. Então, aonde que eu encontro zinco? Olha aqui, ó, abacate, brócolis, grãos aqui, tá? Depois você pesquisa, mas se não encontrar, não conseguir fazer uma manutenção do zinco através da alimentação, tem que repor, é um fato. O que não pode acontecer é você ficar com baixa de selênio e zinco. Vitamina A também é importante, ó, nos alimentos amarelos, cenoura, mamão, né, alimentos amarelos. Vitamina C, vocês já sabem, os alimentos cítricos. Magnésio, todos os verdes, tá? Todos os verdes, mas aqui a gente tem alguns em especial, folhas verdes escuras, tá, pessoal? São ricas em magnésio. Até colocar aqui um chocolate com 70% de cacau. Então, o cacau também é rico em magnésio, né? E aí a gente tem os suplementos, caso você esteja deficiente, esteja no grupo de risco, eu aconselho a procurar um profissional para te ajudar a fazer uma suplementação ideal para você, tá bom? Então, os meus pacientes sabem que eles estão tomando isso aqui nas formulações deles. Algumas plantas que a gente pode fazer, pessoal, chás, para que a gente consuma, que fortalece a imunidade. Eu sei que gengibre e alho vocês já conhecem, já usam como alimentos, mas eu quero trazer aqui 3 plantas que são fantásticas. A equinácea, pessoal, inclusive, tem o fitoterápico dela, que é usado justamente para a imunidade, é a principal indicação. Astrágalo ou astragalo, né, que é inclusive a anti-envelhecimento, essa planta tem outras N funções, e o ginseng também tem outras N funções. Então, se vocês forem numa casa de produto natural e encontrarem as folhas lá, ou a raiz, depende a planta é folha, depende a planta é raiz, você faça o chá e fortaleça a sua imunidade, tá? Toma o chá da planta e vai fortalecendo a tua imunidade, tá bom? Então, coisas que fortalecem: alimentação de qualidade, sono reparador, exercício e quantidade de água, suplementação adequada, uso de plantas para fortalecer o sistema imunológico, né? Já falei várias coisas aqui, teria mais, mas já estamos com o vídeo muito longo, né? Se ficarem cansados, vocês vão dando pause e depois assiste mais um pouco. Eu tenho certeza que se vocês perderem sobrepeso, né? Caso estejam com sobrepeso, começarem uma alimentação dessas, eu duvido que a tua imunidade não melhore, tá? Duvido, duvido. Não tem como. Ah, Vanessa, é difícil. Não, não é difícil, tá? Então vamos acordar e pegar a saúde que está na nossa mãozinha aqui, ó. A saúde é responsabilidade nossa e fazer alguma coisa diferente. Se todos nós mantivermos o nosso corpo em equilíbrio, vai diminuir muito. Ah, mas tem gente saudável, Vanessa, que não tá aguentando, não, o tranco. Gente, tem exceção para tudo, infelizmente, tá? Só que a maioria das pessoas que se consideram saudáveis são as pessoas que não têm doença crônica diagnosticada. E eu já falei isso nesse vídeo. Não significa que você está saudável, tá? Não ter uma doença diagnosticada não significa que você está saudável. Se você tiver resistência à insulina, você não está saudável, tá bom? E você pode não ter sido diagnosticado porque a tua glicemia pode estar normal, mas quem vai estar alterado é a tua insulina. E ainda não gerou uma doença visível e sintomática, mas está desequilibrando o teu sistema imunológico. Então você não está saudável, tá? Então essas pessoas que morreram saudáveis, tá bem difícil a gente saber quem realmente está morrendo saudável, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostar, dá um like, segue aqui no canal, veja o vídeo, aproveita e faz os detox, porque você deve estar cheio de coisa intoxicando o teu corpo. Se você é uma dessas pessoas que nunca prestou atenção na tua alimentação e simplesmente foi vivendo, você precisa fazer os detox. Tem o vídeo aqui do Mega Detox no canal, tem o vídeo da vitamina D, tem vídeo sobre insônia, como você pode, né, tratar e como que você pode melhorar. Tem um vídeo, inclusive, com 10 dicas para melhorar o sono
no canal aqui também, tá bom, pessoal? Só procurar lá Insônia, vocês vão achar, tá? Compartilha os vídeos, se inscreve no canal e zero medo, tá bom? Beijo a todos.